Fala, pensadores, professor Adriano Soler na área para tratar de mais um tema que fará nossa cabeça sair daquela famosa zona de conforto. Hoje vamos discutir algo essencial, a relação entre filosofia do direito e direitos humanos. Afinal, será que os direitos humanos são universais e inatos, como muitos defendem? Ou seriam frutos de um longo processo histórico, nascidos das lutas e contradições da própria humanidade? Essa pergunta nos conduz ao coração da filosofia jurídica, compreender por que o direito existe, a quem ele serve e o que o torna justo. A filosofia do direito é o ramo da filosofia que investiga o sentido, a legitimidade e o valor do fenômeno jurídico. Veja, enquanto o jurista aplica as normas, o filósofo do direito pergunta o que é o direito e por que devemos obedecer-lhe. Na Grécia Antiga, Sócrates foi talvez o primeiro a colocar a moral acima das leis positivas, aceitando a morte em nome da coerência com seus princípios. Platão, em A República, idealizou uma cidade governada pela razão e pela justiça. Aristóteles, em Ética, a Nicômaco e a Política, concebeu o direito como instrumento da virtude cívica, pois o ser humano só realiza plenamente sua natureza vivendo na polis. Posteriormente, com o advento do cristianismo, essa reflexão ganha um novo horizonte. Santo Agostinho afirma que uma lei injusta é violência disfarçada de norma. Mais tarde, Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, formulará a distinção clássica entre lei eterna, lei natural e lei humana. A lei humana, diz Tomás, só tem validade se estiver conforme a razão e a ordem natural, pois uma lei injusta não é lei. Essa ideia de que o direito deve ser submetido à justiça é o ponto de partida para toda a tradição ocidental que fundamentará os direitos humanos séculos depois. Já durante a Idade Moderna, o pensamento jurídico se desloca. O ser humano passa a ser visto como sujeito autônomo, portador de razão e vontade própria. É nesse contexto que floresce o jusnaturalismo moderno, que vê os direitos como anteriores ao Estado. John Locke, como já falamos outras vezes, afirma que todos os homens nascem com direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. Direitos que o Estado existe apenas para proteger. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, defende que a vontade geral é a expressão legítima do contrato social e que o povo é soberano. E Immanuel Kant fundamenta a dignidade humana na capacidade racional de agir segundo princípios universais. O homem é fim em si mesmo e jamais poderá ser tratado como meio. Essas ideias moldam o pensamento político das revoluções liberais e culminam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, onde se afirma que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. A partir daí, o vocabulário dos direitos se torna linguagem moral e justiça universal, mas essa universalidade será constantemente desafiada. As revoluções modernas excluíam mulheres, negros, pobres e colonizados.
A humanidade invocada era, na prática, eurocêntrica e masculina. A filosofia do direito, então, precisará revisar suas bases. E é no século XX, após as guerras mundiais e o Holocausto, que a humanidade se confronta com o próprio abismo moral. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge como tentativa de reconstruir um fundamento ético para a civilização. Mas a filosofia logo percebe que os direitos não se sustentam apenas em boas intenções. Norberto Bobbio, em A Era dos Direitos, afirma que o problema dos direitos humanos não é mais justificá-los, mas efetivá-los. Para ele, cada época histórica amplia o catálogo de direitos civis, políticos, sociais, ambientais e até digitais. Mas o desafio real é garantir sua realização concreta. Hannah Arendt, ao refletir sobre os apátridas e refugiados, observa que o direito a ter direitos depende da existência de uma comunidade política que reconheça a pessoa como cidadã. Sem esse vínculo, a humanidade torna-se abstrata. Outros filósofos, como Michel Vellet e Jacques Maritain, mostram que os direitos humanos carregam uma herança cristã e racionalista que precisa dialogar com outras tradições culturais. E Habermas, na teoria do agir comunicativo, propõe uma ética do discurso, em que os direitos se fundamentam na razão intersubjetiva, no diálogo e no consenso. Assim, a universalidade dos direitos não seria metafísica, mas procedimental, construída pelo debate racional entre sujeitos livres e iguais. Nesse sentido, para compreender o lugar da filosofia do direito nessa discussão, é preciso retomar uma das grandes oposições teóricas, o justnaturalismo e o positivismo jurídico. O justnaturalismo sustenta que existe um direito superior ao direito positivo, baseado na razão ou na natureza humana. Já o positivismo, representado por Hans Kelsen, afirma que o direito é autônomo da moral. A validade de uma norma depende apenas de sua conformidade com o ordenamento jurídico. O problema é que o positivismo, ao separar direito e moral, torna-se, digamos, incapaz de responder aos abusos cometidos sob a forma legal, como as leis racistas ou as leis totalitárias. É nesse ponto que a filosofia dos direitos humanos retoma a crítica. Nem tudo que é legal é legítimo. Após Nuremberg, o mundo reconhece que há princípios superiores às leis nacionais. Surge o direito internacional dos direitos humanos, reafirmando que a dignidade da pessoa humana é limite para qualquer poder estatal. Assim, a filosofia do direito contemporânea tenta conciliar essas perspectivas. O direito precisa da normatividade do positivismo, mas também da legitimidade ética do justnaturalismo. Hoje, o discurso dos direitos humanos enfrenta uma nova era de complexidade. Temas como inteligência artificial, bioética, identidades de gênero, meio ambiente, desigualdade digital colocam à prova a capacidade do direito de acompanhar as transformações da sociedade. A filosofia do direito deve se reinventar para poder lidar com os novos sujeitos de direito. Não apenas o cidadão, mas o migrante, o refugiado, o indígena, o idoso, o algoritmo, o planeta. Vivemos, como diz Boaventura de Souza Santos, uma epistemologia do Sul, em que outras vozes reivindicam o direito de existir e de ser ouvidas. Byung-Chul Han, ao falar da sociedade do cansaço, lembra que o excesso de individualismo
nos afastou da empatia e da solidariedade. Defender os direitos humanos hoje é também reconstruir laços de comunidade e cuidado, valores que parecem ter sido esquecidos em um mundo de competição e performance. O desafio, portanto, é humanizar novamente o direito, transformar o discurso jurídico em linguagem de escuta, de alteridade e de hospitalidade. A filosofia do direito e os direitos humanos compartilham, nesse sentido, uma mesma vocação: questionar o poder e afirmar a dignidade humana. Veja, enquanto o direito positivo organiza as regras da vida social, a filosofia o interroga. Essas regras são justas? E quando não são, cabe à reflexão filosófica inspirar a transformação. O verdadeiro sentido dos direitos humanos não está apenas nos tratados e constituições, mas na consciência moral coletiva que os sustenta. Eles são, como diria René Cassin, a religião civil do nosso tempo, mas uma religião sem dogmas, fundada na razão, no diálogo e na esperança. Pensar a filosofia do direito é, portanto, pensar a humanidade do próprio direito, sua alma ética, sua vocação política e sua promessa de justiça. Para aprofundar o tema, sugerimos as seguintes leituras: A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, e As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. E para uma imersão mais visual, indicamos os seguintes filmes: Hotel Ruanda, de 2004, que vai nos apresentar a indiferença diante do sofrimento humano, e 12 Anos de Escravidão, de 2013, que denunciará o racismo como negação da dignidade. Espero que este vídeo tenha feito você refletir profundamente sobre o papel da filosofia do direito na defesa dos direitos humanos. Deixe seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Até a próxima, pensadores! Valeu!